Hoje nós vamos falar sobre a configuração da View Resolver com o nosso Template Engine TimeLeaf. Então vamos lá, seguindo aqui a nossa apresentação. Um detalhezinho aqui que a gente vai fazer antes de entrar, que eu coloco como observação, é o seguinte. Para vocês que já iniciaram lá o projeto, naquela outra gravação que eu tenho, que eu já disponibilizei para vocês, a gente tem essa prática de tudo isso que a gente vai apresentar aqui. Tá? Então a gente só vai passar fazendo as explicações e vocês anotando as dúvidas para a gente poder conversar no final. Nessa parte inicial, a gente vai mostrar para vocês como vocês configurarem a parte de acentuação na aplicação. Então vamos lá. Bom, quem já está num ponto em que o projeto já está avançado, já está funcionando, vocês já viram como é que funciona a questão do servidor, né? Então, tem que parar o nosso servidor Tomcat, que nós também explicaremos na parte teórica, para que a gente proceda essas modificações. Muito bem, então, dentro do nosso Eclipse, no menu Window, Preference, nós vamos fazer algumas alterações. Então, se vocês seguindo esse passo a passo aqui, não tem erro, tá? Vai funcionar direitinho. Ele tem essa área superior que vai ser apresentada para vocês. Quando vocês digitam encoding, aí ele vai mostrar essas opções. E é na opção Workspace em que a gente vai fazer essas configurações aqui, ó. Bom, a parte do encoding, que é o código que a gente utiliza para efeito de acentuação para as nossas aplicações web, e é um padrão adotado por todos, normalmente, né, é um padrão adotado pelos desenvolvedores, pelo menos desse ambiente que a gente utiliza. O padrão que a gente utiliza é o padrão UTF-8. Definindo esse tipo de caractere, a gente não vai ter problema de acentuação. É desagradável você abrir uma aplicação web e aí o C cedilha não funciona, o tio não funciona, e aí fica uma coisa assim meio complicada. Tá? Parece que tem mais uma aluna querendo entrar. Só que ela não... Quem puder dar um recadinho aí para o aluno que tentou entrar agora e não conseguiu, dá um toquezinho para tentar novamente, tá ok? Então vamos lá. E a gente tem aqui, ó, é o Cloud. E a gente tem aqui, ó, essa opção onde a gente vai definir o nosso tipo de delimitador de linha do tipo Unix, tá? Unix, não o Windows. Normalmente os alunos usam Windows, mas a gente vai definir o tipo Unix, porque aí vale como padrão, tá? Porque o nosso ambiente, o que a gente está desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo para um ambiente multiplataforma. Essa nossa aplicação, ela funciona em qualquer ambiente, seja Linux, seja no Windows, seja no macOS, tá? É multiplataforma. E a ideia, então terminamos aqui, concluímos aqui essa parte da configuração de acentuação, tá? Então fazendo essa configuração a gente não vai ter problema. Um pouco mais para frente a gente vai ver um outro tipo de configuração que a gente pode fazer dentro da própria aplicação, no nosso código-fonte, não na configuração do Eclipse, mas isso vai ficar para mais adiante. Então aqui a gente tem a ideia da nossa aplicação funcionando. Então nós vamos configurar o nosso View Resolver para que a gente possa implementar as nossas páginas HTML. Enquanto a gente vai explicando aqui, eu vou inclusive abrir aqui o nosso Eclipse, vou subir aqui o nosso servidor para mostrar para vocês algumas coisinhas. Deixa o servidor aí iniciando. Bom, o padrão MVC, que é o padrão
modelo, visão e controle, Model, View, Control, ele funciona nesse formato. Então a gente vai rever, na verdade, lá nas aulas iniciais a gente vai falar também nessa parte teórica aí. Mas a ideia é que você vai atuar como um cliente da sua aplicação. Vou inclusive mostrar na prática isso funcionando, tá? Você vai funcionar como um cliente da aplicação. Então, estando aqui no nosso navegador, você vai chamar a aplicação lá na URL. Quando você digitar lá na URL a sua aplicação e pressionar um Enter, o cara que vai ser responsável por capturar isso vai ser o Dispatcher Servlet. Relembrando aqui, né? Refrescando um pouquinho a memória, eu acho que o servidor já subiu, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, o servidor subiu, deixa eu abrir aqui o navegador. Chama aqui. A ideia da aplicação é essa aqui, ó. Olha só. Isso aqui, eu vou até abrir aqui no Notepad. Vou colocar numa fonte maior. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho. Vou colocar 28 aqui. Tá, então, isso aqui, ó, esse endereço que a gente está digitando, é exatamente o endereço que está aqui na URL. Tá? Então, o que acontece? Quando eu venho aqui em cima, eu coloco o cursor aqui do lado e dou um Enter. Dou um Enter. O que eu faço? Eu vou e faço uma requisição. Essa requisição, ela vai me dar uma resposta. Então, olhando aqui no nosso ambiente teórico, eu estou agora, olha, lá no meu navegador, como eu estou aqui. Eu digito a minha URL e faço a minha requisição. Item 1. Quando eu faço a requisição, esse carinha aqui é o cara responsável por interceptar essa requisição, o Dispatcher Servlet. Esse carinha aqui, eu vou mostrar lá no código para vocês, só para dar uma recapitulada. Nós configuramos aqui esse app initializer. Foi uma classe que nós criamos. E aí vocês veem, olha, que essa classe nós chamamos de app initializer. A gente falou bastante nela lá na nossa aula gravada, na aula prática. Observem que ele estende esse abstract annotation config dispatcher servlet initializer. É exatamente esse cara que vai ser o ponto inicial da nossa aplicação. É por isso que eu criei esse pacote init aqui. Aí esse cara, ele define os mapeamentos da nossa aplicação. Então, aqui dentro, olha, ele diz para a gente o seguinte, olha, um dos arquivos que você vai procurar para trabalhar é o webconfig. Esse webconfig é um arquivo que está aqui no nosso contexto aqui, ó. É a configuração web que nós fazemos da aplicação. E aí eu vou acionar o meu controller, caso haja o controller na minha aplicação. E aí esse controller ele invoca ViewResolver, que é o responsável por retornar ou renderizar alguma coisa lá para a nossa página. Ele vai fazer uma view, ele vai retornar. Então, quando eu, lá no meu navegador, eu faço isso aqui, ó. Então, vamos pegar o seguinte, ó, eu estou com esse endereço, eu vou abrir uma janela em branco, tá? Ó, eu coloquei lá. O meu navegador está totalmente em branco, eu vou dar um Enter aqui, ó. Eu vou fazer uma requisição. Ele fez todo esse processo e me devolveu um HTML renderizado, quer dizer, com essa tela aqui montada, que a gente vai fazer no decorrer das aulas. Tá? Então, seguindo os passos, olha, número 2, o Special Servlet é o front controller, que passa o mapeamento para o handle mapping, identificar o controller. Bom, identificado o controle, ele busca o modelo e executa as regras de negócio.
Caso eu tenha algum procedimento a fazer durante essa requisição inicial, isso ocorre nesse item 3. E aí, no item 4, olha, o controller está devolvendo para o Dispatcher Server. Ele devolve os dados processados para serem disponibilizados para a view, referência para o HTML. Então, ele cria esse HTML e renderiza, ele apresenta isso na tela. Bom, o número 5, ele identifica o HTML a ser construído. O HTML é construído e o HTML é enviado ao navegador. Então, todo esse processo aqui foi exatamente isso que vocês viram. Tá? Então, esse é o contexto MVC, modelo, visão, controle. Agora, dentro desse contexto aqui, muitas coisas acontecem. Por exemplo, eu agora, teoricamente, eu preencheria os dados de um cadastro e vou clicar no botão salvar. Esse processo aqui se repete, só que aí existirão regras de negócio na minha aplicação. Né? Dentro desse botão salvar, é onde eu vou entrar com o meu algoritmo, que vai fazer algum processamento, que vai pegar esses dados, vai jogar no banco de dados. Toda essa lógica vai ser desenvolvida no comportamento desse botão aqui, definido por esse botão que a gente vai aprender tudo isso, tá? Nas nossas aulas. Beleza. Então, qual é o objetivo da View Resolver? É fazer essa construção e disponibilizar os dados renderizados para o nosso navegador, como vocês viram. O cara que é responsável por isso é a View Resolver, tá? Bom, só que para isso funcionar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar as dependências do TimeLeaf. O TimeLeaf, tecnicamente falando, ele é chamado de Template Engine. É ele o cara que vai fazer com que eu consiga fazer a minha linguagem Java, utilizando a tecnologia Spring, conversar com o HTML, eventualmente com CSS e com JavaScript. É esse carinha que faz esse papel. Eu quero novamente aqui relembrar que eu sugiro fortemente que vocês assistam aquela minha playlist que eu tenho, que são aulas em que a gente fala sobre HTML, sobre CSS, eu ensino como criar uma paginazinha usando somente HTML e CSS, né? Depois eu vou sugerir para vocês uma outra sequência de videoaulas que eu falo sobre o JavaScript, que também vai ser muito importante para vocês, tá? Claro que tudo isso vocês vão ver no curso. Vocês não estão vendo nesse semestre ainda por conta de umas modificações na grade. Mas vocês não vão ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Porque tudo que eu for ensinar aqui, tudo que eu for mostrar, eu vou estar falando, vou estar comentando, tá? E se vocês já quiserem se adiantar para conhecer um pouquinho mais, é só assistir aquelas minhas videoaulas. Depois a gente pode, se vocês quiserem, eu repasso o endereço, já passei uma vez, mas posso repassar novamente. Bom, então esse TimeLeaf é o cara que faz esse meio de campo. Só que para eu utilizá-lo, como é que funciona a lógica do Java e do Spring na parte web? Eu preciso definir as dependências, porque eu vou precisar desse projeto. Isso aqui é um projeto. Então eu tenho que definir dentro do meu arquivo POM XML, deixa eu voltar lá para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu projeto estoque, tá vendo? Aqui dentro a gente tem um arquivo POM, e a gente fala muito dele nas aulas práticas aqui, ó. Já falei muito na aula passada também. Então aqui eu tenho a configuração de todas as minhas dependências. Como a gente viu na aula passada, por exemplo, nós falamos sobre o Spring MVC. Aqui a gente coloca a versão e lá embaixo a gente coloca as dependências. Da mesma forma, a gente faz com o TimeLeaf. Eu preciso usar esse projeto. Então esse projeto é uma dependência do meu projeto. Interessante, pessoal, é que eu posso estar construindo um projeto aqui, ó, que pode se tornar dependência de algum outro projeto. É assim que funciona a ideia da reusabilidade de código, né? Bom, então, eu defino lá em cima a versão dele, como eu fiz aqui, ó.
Aqui eu defini a versão do TimeLeaf lá em cima. A gente tem aqui, ó, tá? Eu estou dentro do arquivo, lembrando, dentro do POM, né? POM, XML, eu defino a versão. E lá embaixo, como está aqui, ó, e lá embaixo, eu coloco a dependência dele. Está aqui. Muito bem. Então está aqui a dependência, tá? Beleza. Quando eu salvo, eu venho aqui, ó, quando eu salvo a minha aplicação, automaticamente o que ele faz? Ele coloca no meu repositório local. Então, olha, eu posso procurar aqui que eu acho o TimeLeaf. Ó. Então ele trouxe esse projeto para cá. Ó. Esse projeto que eu defini, e ó, essa versão 3.0.0 release, ó, ela está aqui. Ó. Tem um projeto Java dentro dessa pasta, minha pasta C, User, Ruben e tal. Ela está aqui dentro. Então, com isso eu posso usar as classes desse projeto. Eu vou fazer uso dessas classes. Ok? É assim que funciona. As outras tecnologias também trabalham assim, tá? A gente tem um gerenciador de dependências, que no nosso caso aqui é o Maven, agora existem outros. E aí a gente tem, como o Maven, alguém que faça essa transferência de projetos de um repositório que está lá na nuvem para o nosso repositório local. Tá? Então, esses projetos passam a fazer parte do nosso projeto, do projeto que a gente está desenvolvendo. Muito bem, vamos em frente. Uma vez configurado o TimeLeaf, o que a gente vai fazer? Nós vamos configurar o nosso webconfig. Então, dentro da nossa árvore de projeto, eu vou voltar aqui novamente e eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Quem está chegando hoje, ou mesmo para quem não ficou claro na aula passada, esse projeto, Stock, ele está dentro de uma pasta da minha máquina. Então, olha, eu tenho na minha máquina aqui, eu tenho uma pasta que eu chamo de Projetos Eclipse. Aqui dentro, foi dentro dessa pasta que eu criei o meu projeto Stock. Aqui, ó. Então, toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, esses pacotezinhos amarelinhos aqui, ó, são as minhas pastas. Tá? Então, eu tenho a pasta Source, tá aqui, ó. Pasta SRC, tá aqui a pasta SRC. Dentro da pasta SRC tem a pasta Main. Dentro da pasta SRC. Tem a pasta Main. Ao lado da pasta Main eu tenho uma pasta de testes aqui também. Dentro da pasta Main eu tenho Java, Resource e Web App. Java, Resources, e eu tenho Web App também. Tá? Bom, é claro que essa versão aqui está um pouco mais avançada, né? Do que vocês estão vendo. Tem mais coisas aqui do que vocês já viram até agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa estrutura de pasta é a estrutura que é representada aqui dentro. Por exemplo, o arquivo que eu vou falar para vocês agora, que é o arquivo webconfig. Ele está aqui, ó. Ó, a pasta source, pasta main, source main, a pasta Java. Aí eu vou abrir aqui, ó, a pasta Java. Bom, aí vem todo esse caminho aqui, ó. BR, Gov, RJ, Faeterg, Stock. Tudo isso aqui que está entre pontinhos são pastas, ó. BR, Gov, RJ, Faeterg, Stock. E aqui dentro do Stock, aí eu tenho outras pastas. Eu tenho a pasta Config, olha, Config, Controller, Model, Config, Controller, Model, tá vendo? Então, o arquivo que eu vou mexer agora é aqui, ó, tá dentro do config, que é esse webconfig. Então, aqui, ó, config. Aqui, ó, dentro do config, eu tenho um arquivo webconfig, porque esses arquivos não são pastas, então eles não vão aparecer aqui, eles vão aparecer aqui do lado. Olha o webconfig aqui. Tá? E é exatamente esse arquivo aqui que vocês estão vendo.
tá? Que já está configurado nessa altura do campeonato. Opa, deixa eu... Esse arquivo aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que eu vou fazer quando a gente começar a apresentar uma funcionalidade? Eu vou entregar esse projeto para vocês. Então, quando vocês pegarem esse projeto e colocarem, digamos que vocês adotem o meu padrão, vocês vão criar uma pasta chamada Projetos Eclipse. Se vocês colocarem um arquivo compactado que eu vou mandar para vocês, e se vocês descompactarem aqui, ele vai explodir nessa pasta estoque com tudo isso aqui. É isso que ele vai fazer, tá? E aí, ao invés de você criar um projeto, você vai abrir o projeto. É diferente, né? Ele já vai estar pronto. Tá? Você não vai precisar digitar nada disso de que eu estou mostrando aqui nas nossas aulas. Já vai vir pronto. Bom, é interessante que vocês utilizem isso que eu vou passar para vocês, mas é também muito interessante que vocês tentem fazer sozinhos. Tentem construir sozinho, acompanhando aquelas videoaulas, para vocês adquirirem a prática, tá? De uma criação de um projeto. Tá? Bom, voltando aqui, a gente vai configurar agora esse arquivo webconfig. Vamos lá. Configurando esse cara, o que a gente vai fazer? Olha, é nele onde a gente vai configurar quem resolve o template. E quem irá dizer onde está o nosso arquivo HTML é exatamente esse cara. Olha só. O que eu faço, pessoal? Eu costumo comentar todo o meu código, tá? Para quando vocês forem estudar, vocês observem que eu coloco uns comentários aqui do lado, tá? Vai explicar exatamente cada um dos métodos que a gente tem dentro da nossa aplicação, tá? Infelizmente, vocês não viram, né, uma introdução à Java lá no primeiro período. Tá? O ideal é que vocês tivessem visto, né? Mas pela linguagem C que vocês tiveram, a gente pode fazer uma analogia. Por exemplo, a gente tem aqui um método chamado ViewResolver. A gente tem um outro método aqui chamado Template Engine. A gente tem um outro método aqui, Template Resolver. E a gente tem alguns métodos aqui dentro. MVC Conversion Service. Então, esses métodos, fazendo uma analogia com a linguagem C, seriam as funções que você tem na linguagem C. Tá? Então, eu tenho um arquivo aqui, chamado webconfig.java, e nele eu tenho várias funções. Só que esse conceito de função, o Java não usa esse conceito. O conceito de funções em Java são métodos. Tá? Como vocês também não viram a parte de orientação a objeto, aí vocês vão ver e vocês vão entender durante as minhas aulas como é que funciona o conceito de orientação a objeto. Porque esse arquivo, que é um arquivo que agrupa esses métodos, esse arquivo é chamado de classe. Ele não é um arquivo fonte, como era no caso lá da linguagem C. Isso aqui é uma classe. E essas classes, elas possuem comportamentos, que são esses métodos, mas elas possuem também propriedades. São coisas que a gente vai ver. A gente vai precisar fazer uma aula específica sobre orientação a objeto. Tá? Mas primeiro, como eu falei com vocês, eu quero avançar até o ponto em que essa aplicação comece a funcionar para que vocês consigam visualizar e para que a coisa amadureça melhor para vocês. Tá? Aí depois eu volto e faço uma aula explicando os conceitos e como é que funciona a orientação a objeto que a gente utiliza em todo o nosso projeto. Aliás, toda a tecnologia hoje trabalha com esse conceito de orientação a objeto, tá? Em termos de desenvolvimento, né? Então aqui, para rapidamente, tá, pessoal? Olha, aqui a gente diz o seguinte, olha, quem é que resolve os templates? É esse cara, esse Application Context. A gente vai ter uma aula lá na frente em que a gente vai falar mais especificamente sobre esse Application Context aqui, tá? Não vou gastar muito tempo agora, porque é muito abstrato nesse momento vocês entenderem essa ideia, tá? Aqui eu digo para ele o seguinte, olha, você vai resolver o seguinte,
os nossos arquivos eles vão ficar dentro dessa pasta Class Path, ou seja, dentro do caminho do nosso projeto. Class Path é caminho das classes, é o caminho do projeto. E dentro dessa pasta a gente vai criar uma pasta chamada Templates. Bom, a gente volta lá no projeto para mostrar para vocês. Ó. Aqui dentro, olha, dentro do Resource, a gente tem aqui os templates. E é dentro desses templates que a gente vai construir, olha aqui, ó, o cadastro produto HTML. Esse arquivo aqui que vocês viram, esse arquivo aqui HTML, o nomezinho dele não aparece lá em cima. Vocês vão entender no futuro por que não. Mas, na verdade, é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui, esse cadastro produto, contém todo esse HTML. Olha. Olha esse título. Cadastro produto. Esse título, dentro do H1, que é esse título aqui. Tá? Então, esse arquivo que está sendo executado. Eles ficam aonde? Dentro de templates. Então, aqui dentro eu digo para ele, olha, na pasta templates é que você vai achar os nossos templates, que são os nossos HTMLs. Eu digo para ele o seguinte, olha, os tipos de arquivo que você vai utilizar, o sufixo, né, a parte final do arquivo, tem a extensão HTML. Tá? Como é o caso do meu cadastro produto. Eu estou dizendo isso aqui que poderia ser outro, tá? Eu poderia utilizar uma outra extensão. Só que a gente vai padronizar em HTML. Ok? E aí ele... O que esse template resolve? Ele vai, ó, ele faz um return. Vocês viram lá na linguagem C o return. Return é quando você retorna uma função que retorna alguma coisa. Aqui eu estou retornando. Eu estou retornando um objeto. E é esse objeto que eu defini aqui. Tá? Maravilha. Olha só o detalhe aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Spring Resource Template Resolver. Essa classe aqui não foi eu que criei, mas é uma classe que faz parte desse monte de projetos que nós temos como dependência aqui, ó, no nosso sistema, olha. Aqui, ó. Eu posso usar as classes de todos esses projetos, tá? E num deles, a gente tem esse Spring Resource Template Resolver. Tá? Parece que tem alguém querendo entrar. É o Linderson que acabou de entrar. Bom, então esse é o arquivo de configuração. A gente continua aqui falando sobre a parte, né? O bin fará com que fique disponível para o contexto do Spring. Então a gente tem aqui, ó, esse Template Engine, que é um outro, a gente chama esse método de bin também, ele recebe esse nome, o objeto recebe o nome de bin, e ele fica disponível para que a gente possa implementar esse padrão MVC. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? Isso aqui é só a parte de configuração. E aqui está o nosso View Resolver. Olha, aqui está o nosso método View Resolver, onde a gente define, inclusive, o nosso padrão de códigos, que é o UTF-8, onde eu falei com vocês, né? A gente define dentro do fonte o padrão de codificação que a gente vai utilizar. Tá? Bem, com isso, esse contexto, a gente consegue fechar esse conceito aqui. Ó. O controller retorna o nome da view para dentro do nosso View Resolver. A gente vai falar mais sobre esse cara aqui, tá? O papel desse controller aqui, ó. Mas em princípio é ele que retorna para a nossa view. Para essa View Resolver, aquilo que vai ser renderizado, aquilo que vai voltar lá para o nosso navegador. É isso aqui. Esse é o resultado. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso controller. Nós vamos criar o Produtos Controller. Nosso padrão, ó, MVC, modelo, visão e controller. Tá? A gente não viu o model ainda, tá? Mas a gente vai ver por enquanto o controller e a visão. Então eu vou criar agora esse cara aqui, ó. Como eu estou trabalhando com cadastro de produtos, eu vou criar Produtos Controller. Esse vai ser o nome da classe que a gente vai utilizar. Então eu crio aqui, ó, nessa pasta, a parte operacional, o que vocês têm que fazer em termos práticos, eu tenho nessa transparência. Então, por exemplo, para a gente poder criar uma classe aqui dentro, eu quero criar esse Produtos Controller. Então veja bem, ó, deixa eu voltar aqui.
Ó, eu quero criar esse carinha aqui, ó. Dentro do pacote controller, eu quero criar esse produtos controller. Eu quero criar esse arquivo aqui. Como é que eu faço para criar esse arquivo? Ó, eu venho aqui, ó, na pasta Source Main Java, a source, clico com o botão direito aqui, aí ele vai me dar a opção de abrir um new, ó, new. Aí com o new, aí eu venho em class, new, class. Aí quando eu clicar no class aqui, ele vai abrir essa janela, onde eu vou colocar um nome da classe que eu vou criar, que é Produtos Controller, né, que é essa aqui, ó, que a gente vai criar. E eu coloco aonde é que ele vai ficar. E aí eu vou dizer que eu quero que fique dentro do pacote controller. É esse pacote controller aqui, ó. Tá? Beleza. Feito isso, aí eu finalizo, ele vai criar finalmente esse arquivo para a gente. Esse arquivo produtoscontroller.java. Agora a coisa começa a ficar interessante, pessoal, porque agora vocês vão começar de fato a entender como é que as coisas funcionam. Como é que essa tela aqui aparece. Agora vocês vão, agora vai ficar claro para vocês. Tá? O responsável por isso é esse cara, é o Produtos Controller. Esse cara aqui, olha, é claro que quando a gente criou esse modelo, quando a gente criou esse desenho aqui, ó, vocês viram esse desenho, vocês viram que existem outras classes, como aquele app initializer e tal, que faz essa interceptação, mas isso faz parte da configuração do nosso projeto. É claro que com o tempo, imagina que você vai trabalhar numa empresa em que se desenvolve Spring. É claro que com o tempo você acaba fixando conhecendo melhor essas classes. Mas essas classes, elas funcionam como receita de bolo. O que você faz, de fato, é o seu controller, que no caso é isso aqui, ó. Esse Produtos Controller. É esse cara aqui que você vai construir. Tá? E isso aqui é que vocês têm que entender legal. Tá? E olha como é que é simples, pessoal. Deixa eu só avançar aqui para ver a próxima. Só para ver aqui a nossa sequência. Só para isso, beleza. Maravilha. Olha só. Bom, vamos entender isso aqui. Vamos entender agora em termos de lógica, tá, pessoal? Essas anotações aqui, ó, arroba controle, não se preocupem com isso. Isso aqui vai ser melhor explicado lá para frente, tá? Procure entender a lógica de como é que funciona a nossa aplicação. Então, tente imaginar que quando o cara digitou isso aqui, ó, quando ele chegou aqui em cima, eu vou até abrir de novo aqui, ó, vou copiar essa URL aqui, ó. Quando o cara digitou isso aqui e deu esse Enter, o cara que vai ser responsável por apresentar essa tela, por iniciar o nosso processamento, vai ser esse cara, vai ser esse Produtos Controller. E esse Produtos Controller, ó, ele é uma classe. Produtos Controller é uma classe controladora. Então, ele vai seguir aqui, ó, top-down, ele vai trabalhar linha a linha. E o que que acontece? Acontece o seguinte, quando você digita essa URL, vocês vão entender depois, na parte teórica que isso aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, essa URL aqui diz respeito ao quê? Ao protocolo HTTP que a gente está utilizando. Tá? Eu não sei se vocês estão estudando. Vocês estão estudando rede de computadores? Sim ou não? Alguém me responda, por favor. Sim. Chegar... Sim, estão estudando rede, então, né? Então é muito bom. Ótimo. Então, olha só. Lá na parte de redes, vocês vão estudar uma coisa chamada protocolo. Um dos protocolos de internet é o HTTP. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui vou deixar para o professor de redes, tá? Para ele falar com vocês. Então, esse aqui é um dos protocolos que a gente utiliza na internet. Esse localhost é o domínio que eu estou utilizando. Eu vou ter uma aula que eu vou falar mais sobre isso, mas eu vou dar uma passada rápida, tá? Então, quando você chega aqui num site e digita, por exemplo, aqui, www.uol.com
Quando eu digito esse uol.com.br, eu vou copiar agora essa linha que ele renderizou e vou trazer para cá. Deixa eu fazer uma analogia aqui com o nosso. O nosso, ó, isso aqui é isso aqui. Tá? Então, fazendo uma analogia, o protocolo lá da UOL, inclusive, é um protocolo seguro. Por isso tem esse S aqui, que o professor de rede vai explicar para vocês. Tá? Bom, esse localhost é o meu domínio. Assim como, no caso do UOL, o UOL é o domínio. Tá? Esse uol.com.br. Esse aqui é o domínio. Tá? Esse www é uma outra coisa que faz parte também do nosso protocolo. No meu caso aqui, como eu estou em rede local, eu só vou indicar o domínio. Que esse domínio aqui, ó, corresponde à minha máquina local, que é representada por esse localhost. Tá? Quando eu pegar esse meu projeto aqui, que está na minha máquina local, e for colocar lá na nuvem, quando eu for publicar num site na internet, quando eu, por exemplo, vou contratar um provedor para hospedar esse meu projeto. Aí esse localhost aqui ele muda de nome. Se eu fosse hospedá-lo no UOL, por exemplo, esse localhost seria uol.com.br. Tá? Por exemplo, eu tenho uma página chamada rubensguimarães.com.br. Eu tenho uma página. Então, se eu digitar lá, http://www. Se eu colocar isso aqui, olha, vai abrir a minha página. Essa aqui é a minha página. Tá? Então, isso aqui é o meu domínio, rubensguimarães.com.br. Assim como é o uol.com.br. Imagina que eu vou pegar esse meu projeto aqui agora, por exemplo, eu aqui na minha página, eu tenho um projeto que eu fiz para o Detran. Então, quando eu coloco aqui, ó, Detran, deixa eu... Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Eu estou sem o plugin aqui, ele não entrou, tá? Mas quando eu entro aqui, isso aqui é um cursinho que eu fiz lá para o Detran. Isso aqui foi um projeto do meu mestrado, para ensinar surdos a parte de trânsito, né? Isso aqui é um projetinho que eu fiz. Então, aqui, ó, o meu domínio é esse aqui, rubensguimarães.com. O restante que vem aqui é a rota que eu defini para o meu projeto. Da mesma forma que eu tenho isso aqui, ó. Até aqui é o domínio. Até aqui é o domínio. Daqui para frente é a rota. Essa rota aqui diz respeito ao quê? A minha página, as minhas páginas. São esses arquivos que eu executo. Tá? Bom, essa porta aqui a gente também vai explicar para vocês. Eu vou falar, isso aqui faz parte do nosso servidor, que é o Tomcat que a gente está utilizando, que faz parte da nossa aula teórica, que eu vou voltar nesse ponto para vocês. Tá? Essa porta aqui. Mas na parte de rede, vocês vão entender também essa configuração de porta. Normalmente, a porta de internet, uma porta aberta, é a porta 8080. Eu criei uma porta 8060 para não dar conflito com a porta 80. Tá? Eu é que configuro isso aqui também. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura isso. Tá? Isso vale para todo tipo de aplicação, tá, pessoal? Isso aqui não é... Por exemplo, esse projeto que eu fiz aqui, ó, esse projeto aqui eu fiz em PHP. Mas tem a mesma analogia do Java. Tá? Esses projetos Spring. Então, esse localhost aqui, ó, é esse caminho. Muito bem. E aí, essa aqui é a rota que eu estou definindo. Ó. Estoque, produtos, novo. Na verdade, o estoque é o nome do nosso projeto. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estoque é o nome do projeto. Então, isso aqui eu também não conto. Então, isso aqui é uma parte fixa. Todas as minhas páginas do meu projeto vão sempre começar com isso aqui. O que vai mudar é isso aqui, ó. Por exemplo, produtos /novo. Agora vocês vão entender.
Quando você vem para dentro desse projeto, vamos lá para a apresentação, o que acontece? Olha, dentro desse arquivo, a gente tem o seguinte, olha, produtos controle, ó, de cima para baixo. A primeira coisa que ele encontra aqui é o request mapping barra produtos barra novo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Barra produtos barra novo. O que eu estou dizendo, na verdade, para esse meu programa? Vamos chamar isso aqui de programa. Tá? Que lá no primeiro período vocês fizeram programas, né? Vocês não construíram classes, mas segue a mesma analogia. Tá? O que esse cara faz? Eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu estou definindo um mapeamento. Request mapping. Então, eu estou mapeando uma requisição. Quando o meu usuário chega aqui no navegador, quando ele chega aqui, ó, quando ele digita esse nome aqui, que é exatamente esse nome todo aqui, o que acontece? Dentro do meu programa, eu sei que o mapeamento que eu vou definir para ele é sempre barra produtos barra novo, ou seja, eu não vou considerar daqui para trás, porque essa parte é uma parte fixa. O que eu estou dizendo para ele é o seguinte, que quando eu digitar produtos barra novo como uma rota para o meu projeto, esse método, ou melhor, esse método novo, ele vai ser interceptado. O mapeamento vai ser interceptado e eu vou executar esse método. Esse método aqui novo é como se fosse uma função lá da linguagem C. E essa função aqui, ele só retorna alguma coisa, tá vendo? Ele dá um return alguma coisa. É como se você fizesse uma função lá na linguagem C que retornasse uma mensagem na tela, tá? Ou retornasse um número, alguma coisa assim. Quando você chamasse a função, ele retornaria um número. Aqui eu estou retornando produto barra cadastro produto. O que eu estou retornando aqui é o nome da view. Então, quando eu dou esse return aqui faz isso aqui, ó. Meu controller está aqui, ó. Ele está retornando, ó, o dispatch recept está controlando tudo. Ó. Eu estou retornando, ele vem aqui, ele passa aqui para esse cara que controla. O meu controle ele retorna para cá, bate aqui e volta. Ele vem para cá. Ele retorna para view o quê? Ele retorna para view produto barra cadastro produto. E onde é que está esse produto barra cadastro produto? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui dentro do projeto, tá? Ele está aqui, ó. Produto, cadastro produto. Produto, cadastro produto. Lembram que eu mostrei para vocês aqui, ó? Deixa eu voltar aqui rapidinho, ó. Deixa eu voltar. Quando eu falei do webconfig, lembra que eu falei aqui, ó? Vamos configurar agora o webconfig.java, que é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo aqui. A gente configurou aqui dentro isso aqui que eu mostrei para vocês. Tem uma coisa que eu disse aqui para ele, eu falei assim, olha, é o seguinte, ó, resolver, o caminho dos meus templates, ou seja, das minhas páginas, ficam dentro da pasta templates. Aqui, ó, a pasta template. Aí ele vai procurar dentro da template, ele sabe que ele tem que procurar, porque eu disse para ele que ele tem que procurar na template. E ele vai procurar quem na template? Quem eu estou retornando aqui, ó. Produto, cadastro produto. Então ele procurou aqui, ó, achou. Opa, produto achei. Cadastro produto achei. Ponto .html. Ah, sim, mas eu também disse aqui, ó, no webconfig para ele, ó, que as extensões dos arquivos que ele vai procurar são HTML. Então, o que ele vai fazer? O controller, ele vai devolver a view resolver. E essa view resolver, o que ela faz? Vamos lá. A view resolver, ela retorna uma view para o meu HTML. Ou melhor, para o meu navegador. Retorna que tipo de view? Um arquivo HTML. Então, esse arquivo aqui, ó, esse cadastro produto, que aqui no meu projeto é esse carinha aqui, ó, esse cara aqui
é que vai ser retornado para a tela. Então, o que acontece? Eu vou repetir o processo. Eu vim aqui na minha requisição. Digitei esse caminho. Quando eu dei Enter, o que é importante para vocês que são desenvolvedores saberem? Que o que vai na prática, o que vocês vão construir de fato, são os controllers. Por exemplo, produtos controle. É claro que o meu projeto ele não vai começar abrindo direto uma tela de produtos. Isso aqui a gente está fazendo inicialmente, mas eu vou abrir, por exemplo, um menu de opções, alguma coisa assim. Aqui eu vou retornar o menu. Eu vou ter um controlador para o meu menu. Essa é a ideia. Nesse caso, eu retornei um HTML. Então, esse HTML aqui, ó, esse cara que está aqui, é que foi retornado. Aí ele jogou para a tela. Agora, essa mágica de retornar para a tela é o Spring que faz. A única coisa que eu escrevo é isso aqui. É isso aqui. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. Vocês me viram escrevendo muita coisa, criando classe. Eu criei, por exemplo, vocês viram aqui no projeto? Ó? Vocês viram que a gente criou no pacote init, o app initializer, depois a gente vai criar o webconfig, esse cara aqui. E depois a gente já escreve o nosso controller, e dentro do controller eu defino onde é que está o nosso template, que está aqui. E aí eu escrevo o HTML. E é esse HTML que vai aparecer para o cara, que vai aparecer para o usuário. Então o que está aqui, ó, isso aqui é HTML. Ó. Isso aqui é que vai ser retornado aqui na tela para o nosso usuário. Tá? E aí a gente vai desenvolver a lógica da aplicação aqui dentro. Então, essa é a ideia. Então, nesse momento do projeto, a gente já tem um resultado visual. Se a gente implementar o projeto até esse ponto, a gente vai ter esse resultado visual. Só que continuando agora essa aula, nesse ponto, eu estou criando o controle. Eu vou chegar agora ao ponto em que eu vou criar o meu produto, cadastro produto.html. Vocês já sabem onde é que eu vou chegar. Né? Então vamos lá, vamos seguir a sequência. Até aqui tudo bem. Depois a gente vai discutir. Então, recapitulando. Essa classe, Produtos Controller, façam uma analogia com um programa em C que vocês fizeram lá. Ele tem um método. Na linguagem C, ele tem uma função chamada novo. Essa função, quando eu chamar esse programa, quando eu chamar essa classe, ele vai me devolver o quê? Ele vai me devolver um HTML. Então, eu preciso construir esse cara. É o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Próximo ponto, a gente vai construir a nossa pasta templates. Esse projeto aqui, ó, isso aqui já está pronto, mas vocês estão construindo. Então, aqui, ó, dentro do source main, aqui, ó, dentro do source main, resource, a gente vai criar o nosso template, ó. Eu clico com o botão direito, new, folder, folder significa pasta. Vou criar uma pasta chamada templates. Aí eu crio a pasta templates, que é essa pasta aqui, ó. Porque eu disse para o webconfig que todos os meus arquivos HTML vão ficar dentro da pasta templates. Então eu crio a pasta templates. Aí depois eu vou criar aqui uma nova pasta, porque eu criei uma subpasta chamada produto. Porque qual que é a ideia? Esse projeto ele vai ter um cadastro de produto, um cadastro de estilos de produto. Eu posso ter outros cadastros, um cadastro de clientes. Então eu vou criar uma pastinha para cada tipo de controller que eu vou ter. No caso eu só tenho um por enquanto, tá? Que é o produto. Então, eu vou criar uma pastinha produto para eu ter os HTMLs do produto aqui dentro. Então, vamos lá. Eu crio a pasta. Ó. Dentro do templates, eu estou criando uma pasta chamada produto. Dentro do produto, agora, eu vou criar um file, um arquivo. A minha intenção é criar esse cara aqui, ó, cadastro produto.html. Aí eu vou, crio o cadastro produto.html, finalizo aqui. O meu HTML, por enquanto, ele vai ter só isso aqui, ó. Ele só vai ter essa parte. Tá? Então, claro, vocês não tiveram ainda aula de HTML, é uma coisa nova para vocês, mas eu vou tentar explicar. Tá? Mas eu recomendo que vocês assistam aquela minha aula. Tá? Bom, eu estou dizendo aqui nessa primeira linha que esse meu arquivo
é do tipo HTML e a gente está usando HTML5, tá? A partir de agora. Tá? A gente já teve outras versões, mas atualmente a gente trabalha com HTML5. Então, basta colocar esse doctype HTML que ele já vai entender isso, tá? Esse HTML, XML, a gente vai voltar mais a falar sobre isso, mas numa outra oportunidade, tá? Mas eu estou dizendo para ele que eu vou acessar esse w3org XHTML, tá certo? Isso aqui não necessariamente um arquivo HTML tem que ter. Especificamente no nosso, a gente vai trabalhar com esse tipo de XML. Agora, daqui para frente fica muito fácil de entender. O nosso arquivo, o nosso HTML, ele tem um corpo, que é um body, essa tag body, e aqui a gente tem uma tag H1, onde a gente vai mostrar uma mensagem. Fazendo uma analogia com aquela aplicação nossa que está rodando, aqui, ó, esse cadastro produto ele foi escrito no H1. Se vocês verem o estágio que eu estou nesse projeto aqui, ó, eu coloco dentro de uma tag H1 o meu cadastro produto. E esse H1 está dentro desse body. Só que o meu projeto está muito avançado nessa parte. Eu tenho muitas outras coisas aqui. Mas, basicamente, eu tenho um body, que é o corpo da minha página, e eu tenho um H1, onde eu vou definir um título que vai aparecer no meu HTML. Tá? Não confundam com title, que é o título da página. Aquele título que aparece lá em cima, quando você tem aqui o nosso navegador. Ó, esse títulozinho aqui, ó, que aparece no título da nossa página, que é isso aqui, ó. Você está vendo aqui, esse produtos? Isso aqui é outra coisa, isso aqui é o title da página. Tá? Esse H1 é o que eu imprimo lá dentro do meu HTML. Tá? Então, o resultado da minha aplicação até esse ponto é isso. Se eu chegasse nesse meu projeto, nesse estágio que está, se eu digitar isso aqui, ó, se eu digitar isso, o que ele vai fazer é apresentar essa tela. E é nesse ponto que vocês vão chegar. Tá? Onde ele vai apresentar isso aqui. Então, agora, a gente consegue ter uma ideia visual de um resultado do nosso projeto. Só ver a hora aqui, pessoal, que eu me empolgo aqui, esqueço da hora. Já são 8h20, eu preciso fechar a aula, tá? Já vou fechar. Muito bem, então, vamos lá. Continuando aqui, ó, o esquema completo que a gente construiu. Só recapitulando agora. O que a gente fez? Olha, nós criamos o app Initializer, que é o ponto de partida, tá, do nosso projeto. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, esse cara aqui, que representa o meu MVC. Tá, eu vou capturar essa tela. Opa. Deixa eu capturar essa figura aqui. Deixa eu avançar lá. Olha aqui, ó. Dentro desse Dispatchless Servlet, que é essa figura do meio, esse verdinho, é onde está esse app initialize. É o cara que, quando você digitou, esse cara aqui que é o primeiro cara que vai interceptar quando você digitar na URL. Então, esse cara, o que ele faz? Ele define onde é que está o arquivo webconfig, ele define esse handle mapping, ele pega o webconfig e pega todas aquelas configurações que eu mostrei para vocês. Aqui eu digo que eu vou trabalhar com arquivo HTML, onde é que estão os HTML. Então, esse handle mapping, ele define onde é que ele vai achar as coisas. Só que aí o controller é que assume o comando, o controlador, que é aquele produtos controller que a gente fez aqui. Esse produtos controller, a gente definiu que quando o cara digitar na nossa URL, fizer essa requisição, essa rota que ele digitar, ela vai retornar esse arquivo cadastro produto HTML. Então, em princípio, o nosso projeto tem esses 4 arquivos principais. Tá certo? Só com esses 4 aqui, eu já tenho esse retorno visual aqui. Tá certo? É nesse ponto que eu quero que vocês cheguem nessa aula. Tá? Bom, aí aqui eu já estou executando. Tá? E é por isso que eu vou voltar naquelas aulas teóricas, para eu mostrar para vocês o que é o servidor, como é que ele funciona, o que é o Tomcat que executa a nossa aplicação.
Mas quando eu explicar tudo isso, eu vou fazer referência a este ponto do projeto que nós estamos. Ok? Olha lá. Olha o projeto rodando, olha. Tá? Hoje em dia ele está assim, ó. Quer dizer, esse projeto ó, chegou nesse ponto, mas ele começou assim, fazendo esse Olá TimeLeaf, que é o que a gente fez aqui, ó. Esse é o resultado desse HTML. Tá? Ele faz isso aqui. Isso representa a nossa aplicação rodando. Tá ok? Aí eu faço uma revisão aqui, ó, novamente, passo a passo, eu mostro onde é que ele começa, qual é o segundo passo. Ele começa lá no Spatula Server, só recapitulando, né, na classe app initializer. Depois ele vem aqui ó, no webconfig, pegar as configurações, aqui ó, configuração webconfig, tá? Passo a passo, né, como é que funciona aquele view resolve. São aquelas setinhas que eu mostrei para vocês, tá? Vou mostrando todos os pontos, tá? Ele acha os controles, ele retorna para view, ele verifica onde é que está a view, ele acha a view e devolve para o browser, que é o nosso navegador, o resultado. Ok? Muito bem, deixa eu retornar agora. Deixa eu retornar aqui. E a gente faz o seguinte, olha, antes de retornar, esse é o ponto em que nós chegamos. Esse aqui é o ponto final, tá, da aula, né, que a gente reviu todos esses percursos que ele faz. Esse é o resultado final. Tá? O que eu desafio vocês é vocês construírem a aplicação até esse ponto, o ponto dessa aula, para que vocês obtenham esse resultado. Tá ok?